Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo e trago mais um estudo para os irmãos. Estudo falando sobre a árvore de Natal e Papai Noel. Tá bom, meu irmão? Um estudo esclarecedor e tão revelador e tão importante para todo o povo evangélico, todo o povo gospel, todo o povo de Deus, para terem um conhecimento. A própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá bom, meu amado? Primeiro vamos começar em Gênesis 9, capítulo 9, versículo 25 e 27. Diz assim: e diz: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E diz: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alarguem Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Observe bem que Canaã, ele é filho de Cã. É o último filho de Cã, é o caçula de Cã. Então, a Bíblia nos mostra que Cã pecou contra Deus vendo a nudez de Noé. E por que na hora de Noé amaldiçoar, ele falou o nome de Cã, e não de Canaã, e não de Cã, do filho caçula? E aí a gente vê muitos estudos na internet levando para 1001 caminhos diferentes por causa disso, tá? Eu tenho uma tese a esse respeito, tá bom, meu? Com base bíblica, dentro da Bíblia, tá? Por que da Bíblia se referir à maldição a Cã, se referiu ao filho caçula? Eu criei aqui 3 pontos, para que um desses pontos seja a verdade. O primeiro ponto é erro de tradução. O tradutor, no lugar de colocar Cã, botou Canaã, que é o nome do filho caçula de Cã. É uma das possibilidades de erro. Segunda, Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem o Senhor. Cã tinha pecado, aborreceu o Senhor. Só que essa lei, ela é falada lá dentro dos 10 mandamentos. Mas em Deuteronômio, ela foi abolida. Mas é uma das possibilidades, que ainda estava dentro do Antigo Testamento, né? A terceira probabilidade é: Canaã é o filho caçula. Então, quando Noé usa Canaã e não Cã, Noé era a boca do Espírito Santo, falando por Deus ali naquele momento. Então, quando ele usa Canaã e não Cã, seria Deus querendo dar um aviso que a maldição de Cã ia estender por toda os descendentes de Cã. Por todos os descendentes. Né? E por um outro lado, atingir o filho caçula. Porque todo pai tem muito carinho pelo o filho caçula, o mais novinho, né? De 3, 4, 5 filhos, né? Tá entendendo? O mais novo. Então, você sabe que a Bíblia relata que a vingança pertence ao Senhor. Então, o Senhor é vingativo, né? Ele não aceita que nós façamos vingança, né? Que a gente fique calado e ele vai e se vinga por nós. Então, o Senhor, ele pode se vingar porque ele é o Pai, ele é Deus, né? Então, esses são os 3 pontos que eu acho, tá? Por ter usado Canaã, tá? E um desses 3 pontos que eu mais me seguro é nesse, um recado de Deus. Como Canaã era o último filho, ela querendo dizer que a semente de Canaã, né, ia continuar. A maldição nos descendentes de Canaã. Essa maldição que foi colocado em Cã. Tá, meu amado? Você observa que Sem e Jafé recebem bênção. E Cã vai ser servo. Tá? Vai ser servo. Eu não quero aqui me estender, meu amado, que o estudo é sobre Papai Noel e árvore de Natal, mas eu quero te dizer que Cã, esse é um outro estudo que eu vou trazer aqui para vocês, que Cã, ele é o pai do povo africano. Tá? Você vê que o continente africano é o continente mais miserável do planeta. É o continente africano. De todos os continentes, o africano é o mais miserável do planeta. Tá? Então, creio eu que Cã é o pai dos africanos.
Isso é um outro estudo, mas pelo menos para você entender. Você vê que até mesmo nas histórias, fala que Sem é o povo asiático, né? É o povo asiático, ali o povo judeu, os árabes e tudo mais, né? E Jafé é europeu, né? E Cã é os africanos, tá, meu amado? É o continente africano, tá bom? Vamos continuar, então. Vamos continuar. Gênesis 10, 6, 8 e o 10. E os filhos de Cã são Cush, Mizraim, Put, Canaã, o último filho, né? E Cush gerou a Nirod. Este começou a ser poderoso na terra. Então você observa bem que Cush aqui, ele é filho de Canaã, tá? Os filhos de Cã são Cush, ó. Cush é filho de Cã, tá bom? E Nirod é neto de Cã, que foi amaldiçoado. E é em cima desse Nirod é que vem toda a história de idolatria. É em cima de Nirod que vem a questão do Papai Noel, árvore, melhor dizendo, em cima de Nirod que vem a árvore de Natal, tá? Que é uma idolatria. E todas essas imagens que você vê, tudo é por causa desse Nirod. E observe o exemplo que eu te dei. No lugar de amaldiçoar Cã, abençoou Canaã, filho caçula. E eu te falei que eu acredito que seja por isso, ela deu querendo dar um significado que ia se estender a todos os descendentes de Cã, essa maldição, né? E você observa que Cush é filho de Cã e Nirod é neto de Cã, o amaldiçoado. E Nirod foi um dos piores homens na face da terra, né? Nirod tem a ver com uma grande prostituta que fala aí no Apocalipse. Veja bem como são as coisas. E veja como é o Senhor. Da feita que o Senhor abençoa, abençoa. Deus abençoou Abraão, até hoje nós estamos usufruindo. Porque através de Abraão veio Jesus Cristo, e hoje veio o povo evangélico, veio o Espírito Santo. Quando Deus abençoa, abençoa, meu amado. Mas quando Deus amaldiçoa, sai de perto. Abençoou Cã e nasceu esse Nirod, filho de Cush, neto de Cã, e vamos ver a história. E vai chegar lá na árvore de Natal, que até hoje usa como idolatria nos lares e nas casas, né? Estou te adiantando aqui alguma coisa, tá bom? Vamos ver lá. Então tá aqui. Cush gerou a Nirod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nirod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Babel, meu amado, é igual a Babilônia, tá? Babel e Babilônia é a mesma coisa, tá bom? Tá? Babel e Babilônia é a mesma coisa. Ereque, o princípio do reinado dele, de Nirod. Veja como ele era poderoso. Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Sabe o que é Siná, meu amado? É Suméria. É a primeira nação na terra, vamos dizer assim. É o primeiro juntamento de povos, né? Formando uma nação na terra. Eram os sumérios. Então tá aqui, ó. Siná e Suméria é a mesma coisa. Então quem foi que fundou tudo isso? Nirod. Então veja a influência desse homem, ao ponto dele ser titulado como um deus. Tá? No seu tempo, Nirod, a esposa de Nirod, o filho de Nirod, eram tidos como Deus. Você sabe que o povo era muito, vamos dizer assim, muito ignorante na época, né? Muitos incautos, indefesos, né? Então, diante de autoridade, diante de reis, de governantes, né? Eles adoravam, né? Adoravam. Não tinham sabedoria, não tinham entendimento. Então, olhavam para Nirod como Deus. Tá bom? Mas veja, e hoje indiretamente você vê que na nossa sociedade, quando você vê alguém rico, alguém poderoso, alguém, né? E você vê que essa pessoa é idolatrada.
Né? Você pode pegar aí o dono de TV, o Silvio Santos, você vê que é idolatrado, grandes empresários são idolatrados. Né? Donos de empresas, funcionário treme quando vê o patrão. Né? Então, nos dias de hoje, então você vê nos tempos aí, na antiguidade, né? O povo com a mente mais fechada, né? Com pouca sabedoria. Então era fácil de enganar esses povos, tá bom, meu amado? Principalmente com o poder que tinha Nimrod, né? Muito inteligente, muito sábio, mas completamente maligno. Responsável pela confusão de línguas em Babel, tá aqui, ó. O princípio do seu reino foi Babel, Babilônia, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Siná. Por que na terra de Siná? É como se Siná fosse o estado, tá? E essa daqui fosse a cidade. E Babel, Babilônia, a capital. Mais ou menos assim, né? A capital. E o estado Siná, Suméria. E tinha essas cidades, Ereque, Acade, Cainé, sabe? Esses povos aqui, às vezes, eles guerreavam entre si. Eles guerreavam, e no final da história, isso é um outro estudo, né, meu amado? Mas no final da história se transformou num povo só. Se transformou ali a Turquia, os turcos faz parte desse povo aqui da Babilônia, o Irã faz parte desse povo aqui da Babilônia, faz parte desse Ereque, Acade, porque terminaram havendo uma fusão desses povos, né? E se tornou nesse povo turco e no povo do Irã e muitos daqueles povos ali do Oriente Médio e tudo mais, tá bom, meu amado? Isso é uma outra história, mas pelo menos para que você entenda. Então, a Enciclopédia Britânica diz que Nimrod, após a morte de seu pai, Cush, desposou sua mãe, Samiramis. Você está vendo aí? Incesto, né? Eu acho que é incesto o nome, né? Desposou sua mãe, Samiramis. Nimrod foi morto pelo seu tio avô, Sem. Após a morte de Nimrod, filho e marido de Samiramis, ela surge grávida de Tamuz, de um relacionamento extraconjugal. Nimrod era visto pelo povo como um deus. Samiramis afirma ao povo que o filho gerado Tamuz é de Nimrod. Tamuz, adulto, sai para caçar e é morto por um animal selvagem. Samiramis, ao encontrá-lo morto em cima de um tronco de árvore, Samiramis induz ao povo jejuar 40 dias e diz: assim como o Deus Nimrod foi para o céu, o Deus Tamuz também, onde encontraram, desculpa, meu amado, deixa eu voltar aqui, o Deus Nimrod foi para o céu, o Deus Tamuz também, vírgula. Onde encontraram o corpo de Tamuz, nasceu um pinheiro. Samiramis, então, afirmou que o pinheiro era o Deus Tamuz. O povo começou a trazer oferendas e adorar o pinheiro. Meu amado, essa história é na Enciclopédia Britânica, tá? Você pode ver isso na internet, tá bom, meu amado? Tá? O povo começou a trazer oferendas e adorar o pinheiro. Natal significa nascimento. O Deus Tamuz nasceu 25 de dezembro. Então, todo dia 25 de dezembro, o povo naquela época, no aniversário de Deus, do menino Tamuz, que era classificado como Deus, filho de Samiramis, um relacionamento extraconjugal com o seu filho e marido, Nimrod, que morreu, né? E como ela tinha uma posição de Deus e Nimrod a posição de Deus, quando o menino Tamuz, que foi caçar, foi morto por uma fera, ela indo lá ver o lugar, em outros dias, viu um pinheiro, ela aproveitou a oportunidade e contou para o povo que aquela palmeira ali era o Nimrod, que tinha ressuscitado através daquela palmeira e tudo mais. O povo incauto, ignorante da época, começou a adorar. E ali levava presente, colocava no pé do pinheiro
e tudo mais. E assim começou a história da árvore de Natal, tá bom, meu amado? E a Bíblia Sagrada, ela fala sobre essa palmeira, tá? Esse pinheiro, tá bom? Aqui em Jeremias, capítulo 10, versículo 1 e o 5, diz assim: ouve a palavra que o Senhor vos fala, ó vós, casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espantei dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, tá vendo? Corta-se no bosque, você tá vendo o que o povo fazia, tá? Já um costume ensinado ali por Nirode, por Samires, né? Adoração ao Deus Tamuz, tá? Veja que é bíblico, tá, meu amado? O versículo 4. Com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelo o firmam para que não se mova. Você está vendo? Hoje em dia você vê que muita imagem de escultura, né? Eles colocam, ornam aquela imagem com roupas com linho finíssimo, com ouro, pedra preciosa. É o que diz aqui. Era o que o povo fazia na época, né? Tudo uma alusão, o princípio de tudo isso foi aquela palmeiras ali que Samires induziu ao povo dizendo que era o menino Tamuz, que era visto como um deus, por ser filho da deusa Samiramis e do deus Nirode, pelo ele ser um homem muito poderoso na terra, fundador da Babilônia, fundador de Babel, fundador ensinada do povo de Siná, aquele povo antigo. Então é isso, meu amado. Então ele tinha muita autoridade naquele tempo e era adorado pelo povo por causa da sua posição, tá bom? Vamos continuar. São como as palmeiras, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Está se referindo à imagem, né? Que ela não pode andar, ó. São como palmeiras, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados. Todas as imagens é feito de madeira. Aí tem muitas histórias que dizem, porque a imagem foi encontrada num pescador. Você sabe que pescador mente muito, né, meu amado? Você sabe que pescador mente muito, né? Aí um pescador falou que encontrou a imagem num lugar e tudo mais. Todo mundo acredita que a imagem veio do céu. Alguém esculpiu, como diz aqui a palavra, né? E você vê que a imagem, como aqui a palavra que diz, ó, a imagem ela é levada, tá aqui, ó. Obra torneada, porém não pode falar. Você não vê uma imagem falando. Isso é da Bíblia, tá, meu amado? Não é o que eu estou falando, não. É a Bíblia Sagrada, tá? E a Bíblia Sagrada é do povo espírita, é do povo católico, é do povo evangélico. Tá bom, meu amado? Então tá aqui, é dos muçulmanos, que eles usam o Torá, né? Do povo judeu. Então é isso aí. Porém não podem falar, certamente não são levadas. Você vê que existe eles colocam em cima de um madeiro, né? De um hangar, né? E 4 pessoas vão colocando no ombro e vão levando. Quando não coloca num carro e vão empurrando aquele carro, a imagem vai ali. É o que a Bíblia está falando. Porquanto não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco tem poder de fazer bem. Apocalipse 14:8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Quando a Bíblia fala prostituição, não é no sentido de prostituta, de sexo, de orgia, não é nesse sentido. É no sentido de pecado. Muitas das vezes a Bíblia fala no sentido de pecado, diz, ó, e outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição.
É Nirodes, né? Nirodes, qual é a cidade de Nirodes? Babilônia. Foi da Babilônia que veio essa prostituição da idolatria, do engano, né? Que a todas as nações deu beber do vinho da ira, deu beber do vinho. Que vinho é esse? A mentira, o engano, o engodo, levando o povo à idolatria. Você vê que hoje a gente procura mostrar a palavra de Deus, o povo não aceita, porque isso vem de pai, vem de avô. Ah, meu avô me ensinou assim, eu me curvar diante dessas imagens, e é difícil. Então tudo isso é herança da Babilônia, isso tudo é herança de Nirodes, Samires e Tamuz, né? E você vê que Nirodes é filho de Cush, ele é neto de Cã, que foi amaldiçoado. Veja como são as coisas aí. Veja de onde vem esse fruto, de um filho de amaldiçoado. Então veja como a semente de um amaldiçoado vai passando de geração em geração. Veja como Deus é, tá, meu amado? Por isso aquela palavra lá, na hora de Noé amaldiçoar Cã, ele amaldiçoou Canaã, né? Ali tem um significado espiritual, querendo dizer que é para a descendência, que pegou o último filho, o caçula, querendo dizer que todos iam sofrer essa maldição, né? E até hoje, essa maldição de Cã, através da idolatria, através da árvore de Natal, através das imagens, porque tudo vem daí da família de Cã, essa família amaldiçoada de Cã, tá bom, meu amado? Vamos ver um outro versículo, Apocalipse 17, 4, 5, diz assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações, da imundícia, da sua prostituição. É o engano, né? O engano que Nirodes trouxe para toda a humanidade até os dias de hoje. Essa é a ira de Deus, porque com esse engano vem o pecado. Deus não aceita a idolatria. Deus não aceita a idolatria. Então, por isso que a Bíblia fala da indignação de Deus, da prostituição dessa nação que é a Babilônia, vindo de Nirodes, que é o fundador da Babilônia, tá, meu amado? Babel, aquela confusão de língua, tudo tem a ver com Nirodes, Samires e Tamuz. Versículo 5 diz assim: na sua testa estava escrito o nome, mistério, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Aqui é Babilônia. No versículo 5 aqui está falando, Babilônia, a mãe das prostituições, se refere à prostituição, à idolatria e à árvore de Natal, tá, meu amado? Que desde aqueles tempos vem a árvore de Natal. Eu vou seguir a história e você vai ver aonde a árvore de Natal vai levar. Eu estou me antecipando, colocando aqui a árvore de Natal, falando de idolatria, mas lá para frente eu vou te mostrar a história e você vai ver que houve uma fusão da árvore de Natal do Deus Tamuz e a idolatria, tá? Até a imagem de Maria com o menino Jesus tem a ver com Samires e o menino Tamuz, tá? A Maria, mãe de Jesus, e o menino Jesus. Houve uma fusão aí, tá, meu amado? Que na verdade, um engano de Satanás, tá bom? Que vem trazendo desde de Nirodes, neto de Cã, tá bom? Então você vê aí, vamos ver. Jeremias 51, 7. Olha aqui de novo, Babilônia. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Tá, meu amado? As nações enlouqueceram. Você vê que a gente observa muitas idolatrias que mexem com o exército, com a marinha. Eu sou aqui de Belém do Pará. Quando tem o Sírio aqui, né, uma imagem desse tamanho, tá, meu amado? Representando a Maria e tudo mais, mexe com todo o estado do Pará, né? Mexe com a marinha, mexe com o exército, aeronáutica, tudo se envolve por causa dessa imagem. É o que diz aqui, ó, Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho, beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram, porque é uma loucura, né? Uma loucura você prestar obediência a uma imagem de madeira feita por um escultor, mas ninguém consegue enxergar isso. E quando a gente até prega da forma como eu estou aqui pregando, às vezes pessoas ficam indignadas.
porque diz que nós estamos ofendendo Maria. Você que está me ouvindo aí, meu amado, não coloque palavras na minha boca, tá, meu amado? Porque eu amo e respeito Maria. Maria, a mãe de Jesus, não a imagem, que a Bíblia Sagrada condena a imagem, tá bom? Leia lá em Êxodo 20, não fazer para ti imagem de escultura. Então vá na sua Bíblia católica e rasgue essa folha, tá, meu amado? Tá lá. Você vai ouvir o homem ou a Bíblia Sagrada? Quem é o mais antigo? É o homem ou a Bíblia? Se referindo aos dias de hoje. É o padre, você é da Igreja Católica? O padre é mais antigo do que a Bíblia? Então você acredita num padre e não acredita na Bíblia, que é um livro milenar? Que é um livro que começou pela mão de Moisés? Tá, meu amado? E lá no Êxodo 20, diz, não fazei para ti imagem de escultura, não te curvarás a ela, não adorarás. Não adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus. É assim que fala? Tá, meu amado? Então é isso. Então é isso. Vou continuar aqui, tá bom? Eu abri esse parênteses aqui porque pode estar alguém aí, né? E eu já estou respondendo em cima daquilo que você está pensando aí a meu respeito, tá bom, meu amado? Se não, que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Então tá aqui, ó. Vamos ver. Medos e Persas conquistaram Babilônia. Veja como foi passando, meu amado, o pinheiro lá do deus Tamuz, né, e Samires e Nirod, até os dias de hoje. Olha, preste atenção na história aqui, tá? O Medos e Persas conquistaram. Você sabe que a Babilônia, Nabucodonosor, isso depois de Nirod, né? E teve outros governantes, que não foi só Nabucodonosor, não. Antes de Nabucodonosor, teve outros governantes, como o próprio Nirod, que é o fundador da Babilônia, e teve outros governantes poderosos, tá? E depois veio Nabucodonosor, tá? Então, mas no tempo de Nabucodonosor e de outros governantes, Babilônia mandava no planeta, tá? Assim como no tempo de Nirod, tá? Mas no tempo dos Medos e Persas houve uma guerra e os Medos e Persas prevaleceram. Vou ler aqui para você. Medos e Persas conquistaram Babilônia e trouxeram os costumes e tradições deste povo, o deus Tamuz em forma de pinheiro, árvore de Natal. Você está vendo? Porque naquele tempo, meu amado, quando se vencia uma guerra, não só você tirava o tesouro daquela nação, como fazia muitos escravos para poder trabalhar para a nação. Tá? Era assim que era naquele tempo. Não só você ganhava a guerra, como você trazia os moradores todinho para o crescimento do governo de cada nação. Tá? E muitos povos ali babilônicos foram para o Medos e Persas e trouxeram os costumes, né? O costume da Babilônia, do deus Tamuz, a árvore de Natal. Vamos continuar. Grécia, com Alexandre o Grande, derrotou os Medos e Persas. Consequentemente, trouxe para a Grécia todos os costumes e tradições da Babilônia. O deus Tamuz, o pinheiro do seu renascimento, Natal. Deus Tamuz ficou Deus Ero. Deus Nirod ficou Deus Zeus. A deusa Samires ficou Afrodite. Você está vendo aí como mudou tudo? Tá? Quer dizer, quando os gregos venceram os Medos e Persas, veio todos esses costumes, tá? E foram mudando, tá? Foram mudando, como eu mostrei aqui para você, tá? Deus Tamuz ficou Deus Ero. Deus Nirod ficou Deus Zeus. Deusa Samires ficou Afrodite. Olha aí. Aí depois houve uma guerra de Roma contra os gregos. Os romanos venceram a guerra e ficou assim. Roma invadiu a Grécia e venceu a guerra. Os presos de guerra eram muitos pagãos, adoradores do deus Tamuz. O imperador Constantino, olha a história, amado, para agradar o povo, fez um sincronismo do costume pagão e o cristianismo. A deusa Samires e o menino deus Tamuz ficou Maria e o menino Jesus. Sincronismo de Natal. Você está vendo aí a mudança? Né? E você vê que Roma é onde está a Igreja Católica, onde está o Papa, onde foi criado o cristianismo, né?
O cristianismo foi criado pela Igreja Católica, meu amado. Tá bom? E veja bem só, né? Aqui a história. Para agradar o povo, fez um sincronismo do costume pagão. O cristianismo, a deusa Samires e o menino Deus Tammuz, ficou Maria e o menino Jesus. Maria e o menino Jesus, quer dizer, tinha ali a imagem da Samiramis com o menino Tammuz no colo. O que foi o que eles fizeram? Só transferiram. A Samires ficou sendo Maria e o Deus Tammuz ficou sendo o menino Jesus. E continua até o dia de hoje. Essa é a história, meu amado, tá bom? Essa é a história, tá? Vamos continuar aqui. Aqui. Até os dias de hoje, tá? Influenciado pela Igreja Católica. O Papa Júlio I, em 350 depois de Cristo, oficializou o nascimento de Cristo em 25 de dezembro, influenciado pela tradição pagã do deus Tammuz, que era 25 de dezembro. A história na Enciclopédia Britânica fala que o aniversário do menino Tammuz era dia 25 de dezembro. Quando Samires criou aquela história do pinheiro, então todo dia 25 de dezembro eles iam lá levar oferenda, enfeitar o pinheiro conforme o pinheiro crescia, porque ali era o menino, era o deus Tammuz, tá bom, meu amado? Aí pegaram a data, né? Eu tenho aqui o nome do Papa, deixa eu ver se eu pego aqui o nome do Papa, tá? Tá aqui, com Alexandre, tá aqui, o Grande, a Grécia, tá aqui, Roma, invadiu, eram muitos pagãos adoradores. O imperador Constantino, tá, meu amado? Tá aqui, ó. O imperador Constantino, para agradar o povo, fez um sincronismo dos costumes pagãos e o cristianismo. A deusa Samiramis e o menino Deus, Tammuz, ficou Maria e o menino Jesus, tá vendo? Tá? O imperador Constantino. Aí depois vem o Papa, tá? Júlio I, em 350 depois de Cristo, oficializou o nascimento de Cristo em 25 de dezembro. Isso influenciado pela festa pagã do deus Tammuz, que era dia 25 de dezembro. Então, esse povo prisioneiro de guerra dos gregos, os romanos, para querer agradar, fizeram um evento só religioso, sem nenhum compromisso com a verdade, sem nenhum compromisso com a Bíblia Sagrada, sem nenhum compromisso com Deus. Por simples interesse político, eles colocaram o nascimento de Jesus junto com o nascimento do menino Tammuz, dia 25 de dezembro. Né, meu amado? E eu tenho um estudo aqui nesse canal. Você que no navio, você pode dar um pulo e ver esse estudo, que eu falo do nascimento de Jesus, e mostro que Jesus não nasceu em dezembro, sim em setembro e em outubro. Tá? Então lá você vai ver o detalhe melhor e lá você vai ter a explicação melhor. Mais precisamente, dia 15 de setembro foi o nascimento de Jesus, tá, meu amado? Então veja esse estudo lá e você vai entender melhor, tá bom? E dia 25 de dezembro, você está vendo aqui, foi pelo Papa, né? O Papa Júlio I, em 350, que ele oficializou dia 25 de dezembro, influenciado na festa do deus Tammuz, que era um pinheiro e tudo mais. A imagem já tinha da Maria, da Samira e do menino Tammuz, e só foi transferido para Maria e para Jesus, tá bom? E pegaram o aniversário de Tammuz e colocaram para Jesus Cristo. Tá bom, meu amado? Tem outros exemplos aqui, ó. Fotos históricas. O rosto de Maria é o mesmo de Samiramis, tá? O rosto de Maria é o mesmo de Samiramis, tá? A moeda de R$1 é o rosto da deusa Samiramis, parecido com a imagem de Maria. Pode pegar uma moeda de R$1, veja lá, é o rosto da Samires que está ali, tá, meu amado? É o rosto da deusa Samires, e é muito parecida com o rosto da Maria. Se você pegar a imagem esculpida da deusa Samires, você vai ver da deusa Samires com o menino Tammuz no colo, você vai ver que é parecida com a imagem de Maria. Vá
Vá na internet e pesquisa a imagem da deusa Samira e do menino Tamuz. Você vai ver que é idêntica a imagem da Maria com o menino Jesus. Tá, meu amado? Isso foi feito, como você viu aqui, pelo Papa I, Júlio, né? Papa Júlio I, em 350 depois de Cristo. Tá bom, meu amado? Vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar. Então veja que desde Nirodes, passando de nação em nação, chegou até o dia de hoje, né? Falei para você de Babilônia, os medos e persas, depois medos e persas foi para a Grécia, depois para o romano, aí os romanos, a igreja católica pegou os costumes e espalhou para o mundo, né? E você sabe que a igreja católica tem um poder de influenciar muito grande no mundo inteiro com o Papa. Influencia as nações todas. E às vezes nós queremos mostrar a palavra verdadeira, o evangelho, de Gênesis, Apocalipse, e muita gente não dá ouvido, porque é abduzido pelo poder do Vaticano. Tá bom, meu amado? Você vê que o Vaticano é um poder tão grande que o Vaticano é uma cidade de Roma que se transformou num país. Tá? E o presidente da república desse país é o Papa. Os governadores são padres, são sacerdotes e tudo mais. É uma nação dentro de uma outra nação. Você vê o poderio do Vaticano. Tá? O poderio do Vaticano na Terra, né? E fica muito difícil, e aí eu posso dizer o quê? É engano de Satanás, né? Porque é heresia. Tudo aquilo que não está na Bíblia Sagrada, meu amado, é heresia, tá? Você pode até usar uma Bíblia, mas se você vive fora da Bíblia, você vive como herege. Entenda isso, porque heresia quer dizer isso. Tudo aquilo que está contra a Bíblia Sagrada é heresia. Tá bom? E adorar a imagem é uma heresia, tá contra a Bíblia, tá? Se em Êxodo 20 diz não fazei para ti de imagem de escultura, né? E não é para você fazer imagem de escultura. Então, isso é um outro estudo, mas aqui eu estou aqui fazendo essas colocações, aproveitando aqui a oportunidade, tá bom? Então vamos ver o que essa árvore de Natal influenciou o dia de hoje. Você viu que já passou ali da imagem de Samires e Tamuz, já passou para Maria. Começou aí, tá? Porque foi feita uma escultura da imagem de Samira e do menino Tamuz, tá? Foi feita uma escultura. Tem na internet. Procure que você vai encontrar lá, tá bom? Então vamos ver o que se tornou hoje. Aí começou o mundo da idolatria, de fazer imagem de pessoas para adorar por causa da Samires, por causa de Nirodes, por causa de Tamuz, tá bom? Vamos ver lá. Vamos ver. Tá aqui. Família profana, Nirodes, Samiramis, Tamuz, levou ao mundo a idolatria de uma forma sutil e enganadora. Rio de Janeiro, São Sebastião, Nirodes. Aparecida, Samira. Belém, Virgem de Nazaré e Menino Jesus, Samires e Tamuz. Estados Unidos, eles compram o pinheiro e às vezes cortam na floresta para a árvore de Natal, para o Natal de Jesus, mas no engano de Satanás estão adorando o Deus Tamuz. Tá? Nos Estados Unidos, eles compram o pinheiro. Você vê que isso é dentro, vê como isso é antigo, meu amado. Veio passando de geração em geração, de nação para nação. Como eu te falei, veio do Babilônia para os medos e persas, veio para os gregos, para o romano, e foi para o mundo esse costume. E a gente procura pregar a palavra, né? E às vezes somos agredidos, somos taxados que estamos agredindo a Maria, o menino Jesus, e não é nada disso. Simplesmente estamos pregando a verdade, tá, meu amado? E temos muito respeito por Maria e pelo menino Jesus, tá bom? Então tá aqui.